Oi, Oi, eu tô tudo escrevendo bem? aqui tudo, e você? Tudo jóia, tudo certinho. E aí, a Deixa... alegria de estar lançando aí o seu e-book, contando Ah, aí do seu trabalho. Muito pois é, bacana, Marlise. deixa, deixa eu só ajustar aqui, peraí. Eu só não consigo, deixa eu só responder oi, oi, eu não consigo ficar vendo comentário. Vamos lá. Normal. Fixei aqui. Tudo bem? Como você está? Eu estou bem, estou com uma cachorrinha aqui fazendo, né, aqui as aparições dela aqui, querendo chamar minha atenção no chão, mas já dei petisco, daqui a pouco ela dá uma sossegada aí, né? Tudo certo. O pessoal tá chegando. Pós-feriadão, todo mundo Pois ainda em é, ritmo mais devagar, devagarinho. retornando, né? Exatamente. Não, e um feriado até estranho, né? Porque é um feriado assim meio que, mas todo mundo em casa e de repente um feriado, né? Tá, né? E até entendo assim que seu e-book veio numa ótima hora, né? Então, porque a pandemia é um convite para a gente realmente olhar para dentro, né? Exatamente. Como Até que você, como terapeuta energética, enxergou a pandemia nesse ano de 2020 que saiu do carnaval e opa, né? Entramos numa eterna quarta-feira de cinzas. Pois é, esse bem que você falou, né? Esse convite para olhar para dentro, né? É, esse chamado aí para a gente desacelerar e começar a olhar as coisas de um modo diferente, né? A gente estava muito para fora, né? Na agitação, na correria de, da vida, do tudo é para ontem, e aí veio, não, para tudo, né? E é o momento, né, para a gente poder observar como que a gente está conduzindo, né? Até na jornada a gente fala muito disso, como que a gente está conduzindo a vida, se deixando conduzir, né? O que que a gente está caminhando em relação a isso. Então, E o que você daria assim de dica práticas assim, né, para quem quer sair da condição de conduzido pela vida para a condição de eu conduzo a minha vida, eu né? conduzo a Se minha você vida. tivesse que dar dicas práticas, né? Quais Sim. seriam as dicas práticas? É, a dica prática, assim, eu tenho falado bastante até sobre isso, é o autoconhecimento. Né? A gente ouve muito falar em olhar para dentro, e aí fica às vezes meio, tá, mas o que que é esse dentro? Né? Como é que eu olho para dentro? Então, assim, né? É não Como olha podia. para dentro? Mas olhar para dentro, o que que é É isso? uma Não é pergunta fazer um raio-x, extremamente uma ultrassonografia, pertinente. não. Marlise, Não, a gente está numa era, a gente está no hábito do tutorial, né? Então, assim, quando a gente está numa dúvida, o que que a gente faz? A gente joga no isso. Google, aí aparece um texto assim com aqueles pontinhos que a gente chama de bullets, né? Passo um, passo dois. Passa o olho ali, Não escolhe o que cabe mais. Não. Não E funciona no aí, olhar para dentro. A gente não vai achar isso no Google. Agora, pare e, né? não é dessa forma, né? É buscar mesmo assim quais são os sentimentos que eu tenho diante de uma situação e outra coisa que a gente acaba
nessa correria, nessa agitação de todo mundo ter que se parecer com todo mundo, a gente entra muito numa negação, né? Numa negação das nossas partes, e aí vai colocando os pedacinhos separados, e aí, não, eu não posso ser isso, não, eu não posso ser aquilo. E aí, quando a gente se percebe, a gente está todo fragmentado, né? E seguindo aí o que disseram pra gente que era melhor. Então, eu falo essa coisa do autoconhecimento, né? Primeiro começar a buscar quais foram as suas partes que você deixou perdidas por aí, porque alguém disse que não eram boas, né? Então, assim, é olhar para isso, isso realmente não é bom, né? Isso realmente não faz parte de você, porque a gente também, muita coisa não é nossa, a gente vai absorvendo, né? Paz, ancestralidade, inconsciente coletivo, né? Mas a partir dessa busca, o que que eu realmente reconheço como meu, o que que eu realmente tenho aqui que eu posso olhar de uma outra forma, né? A gente fala muito dos sentimentos bons e sentimentos ruins. Não existe sentimento bom e sentimento ruim, é o que você está sentindo. A gente tem que buscar a melhor forma de expressar aquele sentimento, né? Mas ele faz parte, ele está ali, ele precisa ser visto. Então, quando a gente começa a tampar, né? A colocar a, a pedra em cima de cada uma dessas coisas ditas não boas, a coisa vai crescendo, 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 uma hora desmorona tudo. Então, assim, a dica prática que eu diria é se observar no dia a dia. O que que te incomoda? O que que dá aquela raiva que você, né, não gosta de falar que é raiva? Não, não posso ter raiva. Não pode. Né? Não, não posso ter inveja. Não pode. Mas é observar o que está levando aquilo ali. Qual é o sentimento que está por trás daquilo ali. Né? Então, assim, não se prender ao nome. Nossa, mas isso é algo feio, é algo ruim. Não, é algo que a gente está ali, né? A gente está engateando nessa questão dos sentimentos. Quanto tempo a gente tem aí já de, de história, né? Da evolução, mas assim, essa parte de lidar com os sentimentos, de olhar para isso, olhar para o corpo a gente olha essa doença, né, como no corpo físico, mas para essa outra parte das emoções, dos sentimentos, isso é uma coisa recente, né, se você for pensar na nossa Sim. história. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com tudo isso, né, e aí isso tudo vai gerando esse emaranhado, né, como eu costumo falar também, esse emaranhado que a gente se vê ali preso e às vezes meio sem saber como sair. Então, a primeira coisa que eu sugiro é olhar e buscar uma prática que faça sentido, né? Muito se fala da meditação, e aí meditação é outra coisa que também tem várias, né, várias escolas, várias formas. Não, assim, uma coisa que eu costumo falar, não para na primeira tentativa, né? A gente, meditação não é para mim. Não, pera, experimenta outro tipo. Talvez para você não funcione a que tem que fazer o silêncio, mas talvez uma guiada faça sentido, né? Vamos lá, vamos buscar aí né, qual a outra forma. Eu mesma, eu brinco que eu fui fazer. Eu não cheguei a praticar e não me lembro os nomes. Então, nem vou arriscar dizer nome para que não tenha um praticante aqui e fale, tá tudo errado. Mas o yoga, né? Eu sou agitada, eu gosto de movimento. Então, teve uma prática que eu tentei fazer e falei, cara, isso não é para mim. E aí fui para um evento e lá tinha uma prática, falei, vou ver. E era outra dinâmica, era uma coisa de mais de movimento, de perceber o corpo, e eu achei o máximo, eu saí de lá, falei, adorei. Então, é isso, assim, é se conhecer, é se perceber. Né? Uma coisa que você colocou, que eu achei bem interessante agora há pouco, você falou da questão do se expressar, né? Do colocar o que está sentindo, né? E como seria um trabalho, já que né, a gente já vai entrar aí na questão do livro aí, né? Mas aí já puxando um pouco, né?
como seria essa questão, né? Um trabalho, o que seria um trabalho eficiente, né? Com o chakra laríngeo para ajudar a pessoa a expressar, porque dizer o que sente não é dizer com raiva, não é xingando, né? Então você E, monta uma energia muito pesada, na verdade, né? Então, como que seria isso, né? Como um trabalho com o chakra laríngeo pode apoiar na hora de você expressar aquilo que você sente, né? Aquilo não é errado, né? Como você colocou, não é errado sentir raiva, aham. né? Mas talvez não seja uma estratégia tão inteligente você botar sua raiva aos gritos, né? Na hora que você for dialogar com o senhor outro, por exemplo, né? Isso. Então, um passo, né, importante, você está colocando no final, o senhor outro, é se colocar nesse lugar desse senhor outro também. Como você gostaria de que aquilo que você está querendo colocar chegasse até você, né? E falando do Bacana. chakra laríngeo em especial, né, quando a gente fala dos chakras, né, o trabalho ele é focado nos 7 principais, a gente tem tantos outros, e aí em algumas escolas falam de uma divisão, que o chakra, os 3 primeiros, né, tem mais essa conexão com a matéria, a gente tem o chakra cardíaco, que seria um centro, e os 3 superiores, que seriam mais de uma conexão é, mais elevada, né? Uma conexão mais espiritual. Então, o chakra laríngeo é, é um deles em que a gente está desenvolvendo, né, essa dinâmica e essa habilidade na fala, né? Essa coisa de perceber o que, que eu estou falando e o que, que eu estou recebendo. Então, assim, ele passa por essa conexão com o cardíaco, que é a conexão dos comentários. É para ser Boa mesmo, noite. chega, não causa, né? Chega, Não, não chegou. chega sem causar, né? É verdadeiramente um hino. Cheguei! Que Adoro. alegria! Como pode melhorar? Como pode melhorar isso aí. Ah, E, e aí, é, essa conexão com o cardíaco, né? O que, que é o cardíaco? O cardíaco é o centro das emoções, é o centro da verdade, é o centro do amor. Então, assim, quando eu me conecto, né, o que, que eu quero transmitir com essa fala? Eu quero transmitir o que tem de verdadeiro para mim, o que tem de mais essa conexão mesmo com essa energia amorosa. Né? Então, tanto para você falar, olha aí, prestando atenção nos quando comentários, tem ídolo na live, a gente fica assim, tá né? tudo certo, tá tudo certo. E porque assim, tanto quando a gente fala pra gente mesmo, porque assim, uma das grandes questões do laríngeo, na verdade de todos, né, é a nossa relação com a gente, porque assim, a gente só leva para o outro aquilo que tá dentro. Então, quando eu não tenho essa fala amorosa comigo, quando eu não tenho esse respeito por mim, dificilmente eu vou conseguir ter isso pelo outro. Então, isso passa pelo autocuidado, pela autoavaliação, pelo o que eu estou falando para mim, né? Quais são as coisas que eu tenho é, mantrado ali na minha mente, quais são as vozezinhas que eu estou ouvindo, né? Porque o laríngeo, ele tem muito também dessa conexão com a audição, então, assim, o que que eu escuto e o que que eu levo disso para fora, se eu faço um processamento disso, ou se eu simplesmente ouço e rebato, né? Então, é buscar essa conexão com esse cardíaco. Você falou até uma coisa interessante que eu não sei nem se tem a ver, mas foi uma coisa que me veio aqui à mente, né? Você falou que o chakra laríngeo é um chakra de evolução. E eu lembrei, né, há uns 10, 15 anos atrás, eu inventei de estudar um idioma, uma língua semi-morta, que é o gaélico, né? O gaélico irlandês. Quem vai estudar gaélico irlandês? Eu fui inventar essa moda, né? De estudar gaélico irlandês. E o que eu aprendi? Por que, que eu não ia nunca conseguir falar gaélico irlandês, né? O gaélico irlandês é um som chamado gutural, né? Ele vem todo, ele é todo aqui, você faz o tempo todo.
E o que a professora na época explicou, achei muito interessante. Ela falou uma língua primitiva, né? Então, é uma das primeiras línguas, né? Então, você não tinha esse desenvolvimento aqui de cavidade oral. Isso é quando você tem uma evolução de linguagem, né? E aí você para pensar que realmente, né, os idiomas mais antigos, o francês tem muito essa coisa aqui, né? Eu estou aqui pensando que acho que a questão da evolução do laríngeo, do facilitar a A gente vai, comunicação, né? a gente De vai você conseguir desenvolvendo, né? facilitar, desenvolver, né? Isso é bem. Me veio isso à mente aqui Não, do. a mesma forma, até eu falo um pouco disso, que no caso a gente tem algumas linhas, né, que associam os chakras a essa evolução nossa, né? O chakra básico estaria ligado à parte mais dos minerais, né? A parte da terra, porque é uma coisa mais de conexão, né? O sexual, as plantas, o reino vegetal. Quando a gente chega no plexo solar, que é uma coisa mais distinto, né, mais aquela coisa que vem de dentro e você às vezes não consegue segurar, tem mais ligação com o reino animal. E aí quando fala do homem, né, a gente está tratando esse chakra cardíaco. Então, por isso que se fala muito também dessa coisa de desenvolver esse amor incondicional, desenvolver esse amor pelo outro, né? Então, assim, é esse processo que a gente está passando agora, está vivenciando agora de desenvolver. E todos os outros seguem nessa linha. Então, no coronário, a gente tem esse contato, né, com as energias espirituais. Então, é um processo, né? É um caminhar que a gente vem desenvolvendo. E aí, assim, um tem isso mais desenvolvido cognitivamente, né? Porque, assim, todos temos, mas uns têm mais percepção do que o outro, do que aquilo ali acarreta na vida, de como trabalhar isso. Mas como humanidade, né, a gente ainda está nesse processo de desenvolvimento disso. Então, é um caminhar aí. E é interessante que todas essas informações que você está passando aqui, né? No e-book, que aí a gente já começa a entrar aí na história do e-book, o que mais me encanta é que todas essas informações estão colocadas de forma bem didática e com uma historinha, né? Uhum. Então, né, você tem aí a personagem, a Mirna, que é a mocinha, e que ela é como muitas pessoas, né? Que o quê? Chakra, centro energético, né? E que é isso? Para que eu Que é vou usar isso? isso no meu dia a dia, né? Para que me importa esse tipo de informação, né? E ela encontra a Exatamente. mentora dela, né? E o que eu gosto, né? E aí outra provocação que eu quero fazer com você, porque ela encontra por acaso, né? E assim, só que o por acaso é um momento que ela se permite algo, né? E como que é, né, a gente se permitir algo diferente no dia a dia e permitir muitas vezes algo muito simples, né? Assim, sem querer dar spoiler, mas dando, né? Ela basicamente vai tomar um sorvete. Quem quiser mais detalhes tem que olhar no e-book da Marlise. Mas é aquela coisa, né? Que ela se permite um momento assim de prazer e que ali uma série de situações vão se desencadeando, né? E como que é, Marlise, para a gente estar atento no dia a dia essa necessidade de um break pequeno que seja, que sinal que a gente identifica e a importância disso, né? Dentro de um desenvolvimento espiritual, sim, né? Porque a gente tem uma Sim. questão de a matéria é uma coisa, espiritualidade é outra. Na verdade, são coisas interligadas, não seria isso? A coisa se dá no dia a dia, né? Se dá na nossa vida. E é isso que também, como você já falou um pouco, que é o legal, que as pessoas vão perceber que não é nada fora, não é nada em outro lugar, não tem que vir uma luz e passar por mim e eu me permitir. Não, é coisa simples, né? É coisa do dia a dia mesmo, que a gente para e observa, e aí se permite. Sair daquela rotina, sair daquela correria, daquela confusão, né? E aí o novo ele chega, né? Assim, a gente pensa muito nas grandes coisas, né? Mas nada
surge de um grande movimento. As coisas vão sendo construídas, as coisas vão sendo agregadas, associadas, né? Até essa falar, do nada. Débora, adoro do nada. Do nada. Do nada. Esse do nada não existe, né? É um processo, é um sorvete que você se permitiu, é uma conversa, alguém que falou alguma coisa e você parou para ouvir, né? Então, assim, as mensagens elas vão chegando. O que acontece é que muitas das vezes a gente não quer parar para ouvir, né? A gente tá tão ali envolvido na busca pela do nada, ó, Nada, do nada. nada. Pois é. Então, não existe, né, o do nada. Existe um. E assim, às vezes um pedido que você faz, a coisa ela se apresenta, aquela história da expectativa, né? A gente já define como que a coisa tem que ser. E aí, tudo que pareça diferente daquilo que eu estou esperando, né? Eu já acho que não é. Não, isso não é. Isso não é porque eu não estou esperando Olha, que eu seja assim. pedi um baú do tesouro cheio de ouro, cheio de joias dentro, e eu pedi que o baú seja verde. Aí chegou o baú azul e você, não foi isso Não, que eu pedi? exatamente. Exatamente. Eu Né? pedi verde. E assim, eu brinco muito também, cuidado com o que pede, porque assim, a gente geralmente recebe. Só que às vezes a gente não acredita e começa a testar. E aí pede, aí a coisa chega, não, não, mas agora não. Aí pede de novo, e a coisa chega, não, 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 agora não. Aí, cara, sério, chega uma hora que fala, você não quer, não, então tá bom, então eu vou procurar outro. Porque, né, assim, a gente está atento nisso também. O que que a gente está pedindo? O que que a gente tá disposto a receber, né? Olha, Marlise, eu tenho uma história eu vou contar ela bem curtinha, mas assim, eu acho que ela merece ser contada. Você falou, né, isso de pede e a gente não acredita naquilo, né? Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma determinada situação, era tipo início de 2017, eu estava bem angustiada, e aí eu lembro que eu fui andar aqui pelo aterro do Flamengo, era verão, e no final da tarde não tem muito movimento de passarinhos, né? Por quê? Porque tá calor, verão, né? Eles já se recolheram, o movimento de pássaros é pela manhã. E eu conversando, né, com meu anjo da guarda, bem coisa de gente, né, antenada, para alguns seria gente louca, né? E o meu anjo da guarda, olha, não tem passarinho nenhum aqui. Se essa situação se resolver até sexta, eu quero ver um passarinho. Aí começa, aí vê o pombo, pombo. Não, tem asa, pombo, que pombo, imagina. Aí eu vi uma gaivota, que gaivota, né? Eu comecei a ver os passarinhos, assim, né? E eu acho que eu não vi direito. Daqui a pouco passou um passarinho, sem brincadeira, acho que ele devia estar machucado, ele passou quicando na minha frente. Ele só faltou passar esfregando na minha cara. E ainda assim eu não acreditei. Aí você não vai acreditar. É que tá guardado aqui, mas um dia eu vou pegar, vou te mandar essa foto, tá? Aí eu chego em casa ainda angustiada, porque eu não vi passarinho, né? Eu pedi meu anjo da guarda, me mostra um passarinho. Mostra passarinho. Eu vi uma coleção de passarinho, mas pombo, gaivota, passarinho, perneta, não conta, né? Menina, cheguei em casa, sentei, peguei uma revista qualquer, né? Uma que eu não tinha lido, quando eu abri, era até a revista O Globo, né? Era de domingo, eu não tinha lido. E eles tinham aquela seção chamada Achados, que era temático. O tema era passarinhos, mas o melhor não é isso. O melhor é a frase que estampava a matéria. Olha o passarinho. Você quer ver passarinho? Tá aqui o passarinho. E a situação se resolveu exatamente na sexta-feira. Era uma situação difícil, uma situação de difícil resolução e se resolveu. Mas eu ri tanto e depois eu fiquei, gente, ainda bem que eu não joguei essa revista fora. Eu tenho ela guardada aqui. Quando eu vou pegar, eu vou te mandar uma foto, eu te juro, né? Então, eu acho que isso ilustra bem essa coisa da gente pede e a gente não acredita que a graça vai acontecer, né? E aí, né, aí voltando até para o seu e-book, mas desculpa ter feito assim. Nada, que isso, soma, claro, sempre. Eu acho essa história, assim, né, aconteceu comigo e eu acho essa história engraçadíssima, né? Uma coisa muito São Tomé, ver para crer. Olha o passarinho, É isso né? aí.
E assim, aí como é que o E alinhamento dos chakras passa assim por isso também, né? A importância de você estar alinhado com os chakras e a maneira melhor de você alinhar os chakras no dia a dia. O papel da meditação nisso também, Marlise, de uma meditação guiada. isso, então, essa coisa de estar atento, né? E não se apegar, tô vendo o detalhe igualzinho como eu projetei. Eu falo muito disso também, né? Porque até na meditação guiada tem esse risco que você vai falando, imagina isso, aí a pessoa, não estou vendo, não funciona para mim, não, né? Não é assim. Então eu sempre tenho esse cuidado de dizer, não se prenda ao que eu estou dizendo, sinta como você. Se não sentir nada também está tudo bem, porque assim está acontecendo do mesmo jeito. Então, assim, esse cuidado, né, da gente ter essa atenção de que nem sempre a coisa se apresenta como a gente espera. Agora, a questão do alinhamento, do equilíbrio, né, como eu falo, os chakras, eles estão situados no nosso corpo energético, que, resumidamente, é o que dá vida ao nosso corpo. Então, assim, tudo passa por ali. Então, assim, estar com ele equilibrado vai colaborar muito com toda a dinâmica da vida. Né? Eu brinco até a questão do telefone. Né? Se você tem uma ligação e aí você tem lá a pessoa que está ouvindo, a linha telefônica, a internet, né? Se não está tudo em equilíbrio, se eu não estou disposta a ouvir o que você está falando, a coisa não flui, a comunicação ela não flui. É a mesma coisa com os corpos. Quando a gente está em desequilíbrio, né, tanto os corpos quanto os chakras em si, os centros de energia, quando a gente está em desequilíbrio, a gente fica um lado puxando, né, descompensando o outro. Então, a mesma coisa na ligação. Eu estou falando, a ligação está ruim, aí você começa, não estou ouvindo, aí eu começo a gritar, o quê? Então, assim, um vai sendo prejudicado para poder compensar o outro. O mesmo acontece com a gente. Então, assim, a gente tá com uma região, né, em desequilíbrio, o outro, porque a gente tem que funcionar, a gente não para de funcionar, vai, o corpo, né, ele vai atuando lá da maneira que ele sabe para poder manter a gente em pé. Então, ele vai puxando de um lado e do outro. Então, isso vai gerando as questões que a gente vai se percebendo no longo do caminho. Então, assim, essa daí vem a importância, né, da gente estar com isso alinhado, tá equilibrado, a questão de estar congruente às nossas energias. Então, né, como eu falei, eu tô dizendo, não, tá tudo bem, mas por dentro eu tô ali sufocando, e aí, ó, o laríngeo vai engolindo os sapos, né? Como a gente costuma mesmo falar na linguagem popular, mas é isso. E é isso que vai trazendo os problemas, as infecções. Então, assim, o que acontece? A gente vai desequilibrando esse corpo energético e chega uma hora que ele transfere para o corpo físico. Então, o meu laríngeo ele não está equilibrado, eu não estou me expressando como eu deveria, eu não estou tendo essa amorosidade nessa expressão, eu começo a impactar. E aí, na verdade, ele é impactado tanto pela falta, né, quanto pela ação, não diria incorreta, né, mas desarmônica. Né? Então, assim, se eu deixo de falar o que eu queria, ou se eu falo de modo que não é o que é congruente comigo, né, que é aquela agressividade que não tem conexão comigo, eu acabo gerando esse desequilíbrio, e isso não é da noite para o dia, né? Mas isso Nem tende, do nada. nem do nada, isso tende a gerar esse desequilíbrio no aspecto físico. Né? Eu falo por mim mesmo, porque assim, eu sempre eu falo muito, eu gosto muito de falar, mas tem assuntos que durante muito tempo eu fui guardando, mantendo, não posso falar, não devo falar. E aí o que isso gerou? Uma vida inteira de infecção na garganta. Então, remédios em cima de remédios. Quando eu comecei a entrar na questão
do campo energético, de perceber o que estava acontecendo. E aí tinha uma justificativa. O tempo mudou. E o tempo mudou, peguei um vento, tomei gelado, a gente sempre tem, né? Sim. E aí, As desculpinhas. as desculpinhas, né? Que a gente vai se contando, né? Para poder mostrar que aquilo ali é real. E aí, quando eu comecei a perceber que não era bem assim, eu comecei a agir antes. Tipo assim, a garganta começou a arranhar. Opa, peraí. O que aconteceu? Né? Onde foi que eu deixei o sapo parar aqui? E aí, e aí eu volto ao que eu falei antes. Não é do outro. Eu não preciso ir lá no outro e falar para ele o que eu precisava. Eu preciso processar em mim. Então, eu preciso entender, né, o que me levou àquela situação de querer falar e não falar, por exemplo, e resolver isso comigo. Resolvi comigo, o outro precisa nem saber o que aconteceu, o que eu queria falar. Se eu perceber que é algo importante de ser falado, ok, mas não é necessário. Então, assim, a gente consegue, a gente resolve. E aí, quando você começa a ter consciência disso, você vai se autorregulando, se autocurando, né? De uma forma automática mesmo. Você percebeu? É claro que você vai acabar voltando, você pode até voltar na situação, mas você retorna muito mais rápido, entende? Agora, Então, essa. Marlise, para quem não tem esse olhar, quem não tem essa autoconsciência, como o seu trabalho pode ajudar essas pessoas que ainda acham que a garganta está ruim porque o tempo mudou? Como que entra o seu trabalho para ajudar essas almas que Então, ainda estão se dando as ainda desculpinhas? isso. Conta pra gente. Conta o que Na você faz. Eu jornada. sei que você faz trabalho com cartas também, com Isso, cristais. Conta como Então, você pode ajudar as pobres almas a se autoconhecerem, a se curarem e se integrarem. isso. Então, eu na jornada, né, mais especificamente, a gente está lançando hoje o e-book, mas a jornada ela já é um trabalho que eu estou fazendo já. Hoje, inclusive, inicio o terceiro ciclo da jornada voltada para o tema trabalho. Eu comecei fazendo, voltado para o ser, né? Então era um mergulho em si mesmo, uma jornada pelos 7 chakras. Foi um processo assim muito bonito. Para mim foi muito bom. Eu recebi muito dessa jornada, como um todo, tanto o e-book quanto o trabalho. Então, na jornada, o que é, eu faço de convite e de provocação, né? Que as pessoas façam essa reflexão. Hoje a gente está fazendo 25 dias, são 25 dias de reflexão diária. Então, diariamente a gente olha para uma questão e tem uma meditação associada. A gente faz a meditação para cada um dos 7 chakras e no final a meditação de integração de todos eles. Que isso é uma outra coisa assim que eu acredito muito, inclusive na minha marca, né? Embaixo tem integrar para curar, porque eu acredito que a cura ela vem dessa integração. Quando a gente integra todas as nossas partes, a gente se permite receber essa cura. Então, na jornada, né, qual é a proposta? É essa provocação da gente olhar para questões que a princípio não tem nada a ver. A princípio é o vento que bateu e eu fiquei com a garganta ruim, né? Então, e é muito legal perceber como as pessoas vão ganhando consciência e falam, nossa, eu nunca imaginei que isso aqui impactasse naquele outro ponto que nada tem a ver, né? Então, assim, esse é o trabalho, né? Fausia, que é exatamente o que acontece com a mocinha do livro, né? Com a Mirna, Exatamente. que também é um ser, também bateu um vento, né? Então tá com a vida toda truncada, tá infeliz no trabalho, né? Então, relacionamento, aquelas derrapadas assim, aquele vai que não foi. E de repente, por acaso, do nada, né? Ela entra numa Isso, na jornada dos jornada. 7 chakras, né?
e Isso. começa a tomar consciência de tudo aquilo que está errado, né? Então, assim, quem ainda não leu o livro da Marlise, tá no link dela, tá? Aqui do Instagram. Vale muito a pena, porque todo mundo ou está vivendo como a Mirna, ou em algum momento da vida já viveu, ou em situações específicas está dando uma de Mirna, né? Não, eu tenho consciência aqui, eu sou, né, ligada Mas aqui, chega uma área de que repente, né, a garganta tá ruim, continua achando que é um vento, de repente o relacionamento tá aquele, né, não vai nem que foi, né? E não, mas eu sou espiritualizada, né? E aí dá uma desculpa qualquer. Então eu acho que é muito importante a leitura desse livro, a gente tem um fiscal aí do nada. ouviu do nada, né? Então, assim, do nada as coisas não estão funcionando, né? E aí. Então, o que eu gosto no e-book é porque é isso, porque é uma pessoa. A Mirna poderia ser qualquer mulher de qualquer idade. Eu acho que isso é o mais apaixonante assim, da história, que ela poderia ser qualquer uma, com qualquer profissão, né? E que está ali tão cheia de afazeres, tão cheia de coisas, né? Que acaba ficando, né, meio vendada, mas aí do nada ela entra nessa jornada dos 7 chakras e começa a curar a vida dela, uma vida que ela nem sabia que estava doente, né? Eu acho que isso é o mais bonito de uma jornada, né? Dessa jornada dos 7 chakras que você conduz, Marlise. É isso mesmo, porque, como eu falei, né, as pessoas vão tomando consciência de coisas que, não, nossa, mas isso aqui tava tudo bem, isso aqui tava, nunca imaginei que isso fosse um problema na minha vida, né? Recentemente eu recebi uma mensagem falando disso, falando, nossa, nunca. E aí eu vou falar um ponto que era sobre o receber. Nossa, nunca imaginei que eu bloqueava o receber. Sempre achei, não, eu recebo, aceito. Não recebe. Quando a gente vai fazer um exercício de reflexão e você começa a pontuar algumas coisas, aí que começam a pipocar, né, Imagina. as, as percepções, né? Então, esse é o processo. E é um processo. Deixa eu só pegar. Até quando você bebe uma água, eu passei por uma situação engraçada hoje, né? Eu tenho a minha cachorrinha, minha querida York Maria, que ela tá aqui querendo aprontar, mas está sob controle. E assim, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Tem sempre esse pessoal, né, que brinca, né? Que, né? Você nunca foi pobre se você não botou um clipe no chinelo, na Havaiana e tal. Então, essa coisa do chinelo arrebentar é muito associado à coisa de pobre, né? E aconteceu assim, meu chinelo nunca tinha arrebentado na rua, né? E aí eu, voltando do meu passeio, eu dei uma tropeçada e o meu chinelo arrebentou, né? E eu exclamei alto, que pobreza, né? Aí depois, né, aquela coisa, né? Antenada, né? Estou ali no meu caminho, eu cancelado, cancelado, cancelado. Parecia a louca no meio da rua, cancelado, cancelado. Mas é porque de tanto, né, que assim, né, tem essas brincadeiras que o pessoal fala, arrebentou o chinelo havaiana, coisa de pobre. Então eu fui muito. E na brincadeira, foi o rindo na brincadeira, mas essas brincadeiras são muito perigosas, né? Pois exatamente, né? É o que eu falei. É claro que a gente acaba entrando, às vezes, na brincadeira, mas a gente percebe e volta, né? Tem essa consciência de, não, opa, peraí, isso aí não, cancela, mas Cancela. é constante, a coisa é constante, observar, né? Se observar, se perceber aí nessa dinâmica, isso é uma coisa, a gente não, como diz a Débora, a consciência não tira férias, a Não consciência também tira não, então a gente está férias, o tempo não quer inteiro, saber e que a gente você está aqui, né? tropeçou numa As descida vozes estão íngreme. todas, então é o tempo inteiro, né? Isso é uma outra coisa também que, assim, eu costumo falar como terapeuta, né? Não transfira para ninguém o seu poder de transformação da sua vida, né? Eu falo, não sou a pessoa que vai, não vou me colocar nesse lugar de vou transformar a vida de alguém. Se puder contar comigo, estou aqui, vou conduzir, né?
Mas isso é um processo pessoal, porque assim, antes de qualquer coisa, cada um sabe da sua história. Então, assim, tem que ter esse respeito por essa história, tem que ter esse respeito pelo que a pessoa está disposta a abrir mão também naquele momento, né? Então, assim, isso é duas coisas, né, que assim são bem complicadas quando a gente começa a entrar no caminho do autoconhecimento, achando que, ou agora sou iluminado. É achar que todo mundo tem que vir junto, e não tem. Cada um está no seu momento e está tudo bem. Uma vez, não sei por que, me veio uma associação com um disco, sabe, LP? Sim. E aí eu pensei assim, tá todo mundo ali no mesmo disco, só que assim, cada um tá num ponto da faixa. Então, assim, das Bacana. linhas, né, que rodam o LP. Então, assim, não adianta eu querer que meu amigo que tá na faixa um toque a mesma música que eu que tô na faixa 5. Não vai tocar, Bacana. entende? Então, assim, é saber, estamos todos no mesmo LP, mas cada um na sua faixa. E Cada a um gente na se sua respeita, faixa. não é? E a Bacana. gente se respeita e vai, exatamente, né? A gente não está aqui para salvar, mas para servir. Então, assim, Sim. porque, de novo, é parte de mim. Então, assim, quando eu me permito fazer em mim, eu convido o outro também. Ele pode não ter consciência de que naquele momento ele também pode ir para o mesmo lugar que eu fui, né? Mas é um olhar que ele vai passar a ter de diferente. Peraí, o que está acontecendo ali? O que ela está fazendo, né? O que ela está aprontando? O que ela está aprontando, né? Eu Então, quero te fazer uma pergunta aqui também. Antes, eu quero mandar um beijo aí para minha amiga Luísa Xavier e para Andréia também, a mãe do Pedro, que entraram aqui na live. Um beijo para vocês, meninas. A Marlise, assim, a senhora terapeuta energética, bom que vocês estão aqui acompanhando. E Marlise, né, você também fala também, né, no e-book de penso, sinto, vibro, manifesto. Papel dos chakras equilibrados nesse penso, sinto, vibro, manifesto. sim, então, no caso, os chakras, né? Como eu falei antes, eles estão nessa coisa do o corpo energético que dão vida ao corpo físico. Então, assim, a gente pensa, né? Pensei em alguma coisa e a gente sentiu. Tem uma emoção sendo gerada ali a partir daquele pensamento. Aquele pensamento, ele conectou com alguma coisa. É uma memória, é um cheiro. Então, assim, isso gerou uma sensação. Gerando essa sensação, tem essa vibração a partir do que está armazenado, o que eu entendo como aquela vibração, né? Assim, a gente pode ter tido experiências diferentes a partir do mesmo cheiro. Eu posso odiar café e você pode amar café. E aí a gente vai entrar num ambiente com cheiro de café, a minha reação vai ser uma, a sua vai ser outra. Porque a associação que você vai fazer é completamente diferente da minha. Então, isso é uma outra questão quando a gente pensa tipo assim, de não colocar todo mundo na mesma faixa. Não, o que eu tenho de registro que vai gerar essa vibração é completamente diferente da sua, né? Então, a partir dessa vibração que a gente gera, né, com todas esses pensamentos, esses sentimentos, é que a gente vai manifestar. Então, não tenho como eu manifestar um sorriso se a vibração que está ali é de posso até disfarçar, mas. E aí é o que eu falo também. A gente pode até fazer num primeiro momento, mas aquilo não se sustenta, né? Então, Sim. assim, eu não consigo, por muito tempo, sustentar aquilo ali que não tem congruência nesses quatro elementos. Então, o que vai acontecer, né? Por exemplo, a questão do trabalho mesmo. Eu entendo que aquele ali é o trabalho ótimo para mim, porque eu defini, por isso. Só que quando eu chego lá, a sensação que eu tenho não é essa. Então, a vibração que eu vou transmitir, que eu vou perceber com esses chakras, também não. Então, não tem como eu manifestar um trabalho bacana. Né? Eu posso até por um tempo ir fazendo tal, mas aquilo não se sustenta, aquilo não tem.
Então, aí dentro disso eu já quero perguntar, como é que é essa sua jornada dos 7 chakras, mas com esse perfil de trabalho, né? Conta como que é esse trabalho, que eu acho que a gente está vivendo um momento de todo mundo muito perdido com questão profissional, né? Porque o Uhum. trabalho como a gente conhecia está mudando, né? Isso aí. Então, como que é esse trabalho? Como você está fazendo? Como você consegue ajudar as pessoas a entrar na rota? Então, a questão do trabalho, a jornada, né, como eu falei, ela surgiu. Vamos falar do trabalho, depois eu até conto rapidinho como que a jornada surgiu. Mas o trabalho, a gente vai olhar para cada chakra, e na verdade, na jornada do trabalho, ela começou dessas situações incongruentes surgindo doenças. Exatamente, é isso aí. Né? Como eu falei, a questão do tô querendo falar e não falo, e aí a garganta, ela grita, né? Me deixa falar. Mas, voltando à questão do trabalho, a gente olha para cada chakra, quais as questões associadas ali em relação ao trabalho. Então, assim, como eu me expresso nesse trabalho? Eu me expresso nesse trabalho de acordo com o que é verdadeiro para mim ou de acordo com um molde que foi criado por profissional, né? O terapeuta energético, como que ele tem que ser? Zen, né? Tem que estar. Qual é? Quais são? Qual é o checklist? Então, assim, às É de vezes humanas, isso. né? A gente tem A gente, essa a coisa que gente você não é de humanas, né? né? E a gente até A, brincou com isso. a executiva, ela tem que ser a durona, ela tem que ser, né? A do mundo corporativo, ela tem que falar assim. Então, assim, a gente vai entrando nessas caixinhas e a gente começa a, por querer, né, se enquadrar naquela caixinha, desestabilizar o tem que ser zen, desestabilizar os chakras. E aí, o que, que acontece? Como eu falei, não tem congruência, gera doença no trabalho. Então, eu fico insatisfeita com o trabalho, e aí não é o trabalho. E aí o legal também é que, assim, tem gente que às vezes demora um pouco a perceber, né? Que, na verdade, o trabalho ele é uma das nossas partes. Então, assim, tem o que está acontecendo comigo que vai impactar no trabalho. Nossa, mas eu fui falar de Ó, uma trabalho. jornalista séria não usa cor de rosa de criança. Pronto, tô entrando na brincadeira aqui. Desculpa, mas Então, não resisti. nada, ótimo. Então, quando a gente começa a olhar para o trabalho, vão surgindo outras coisas, né? Inclusive, a jornada, ela começou com 21 dias, percorrendo os 7 chakras e no final a integração. Só que durante o processo, isso aqui assim, que é a parte mais divertida, pelo menos para mim, do trabalho, é permitir ser conduzido pelo trabalho também, né? Ver o que, que esse trabalho está demandando. Então, por exemplo, a jornada hoje ela já está diferente da primeira edição. Hoje ela já tem 25 dias, porque elementos foram necessários ali para fechar esse processo como um todo. Então, hoje a gente fala não só dos chakras, mas um exemplo, entre o chakra sexual e o plexo solar, a gente fala da gestação, porque o chakra sexual é esse momento de criação da vida, e o plexo solar é a sua energia pessoal. Então, assim, entre a criação da vida e você ser um indivíduo, você tem ali um período, né? Você tem essa gestação acontecendo. Então, a gente vai falar da gestação. E aí vem muita coisa relacionada ao trabalho quando a gente pensa na gestação. Como que minha mãe estava nesse período da gestação? Foi leve para ela? Ah, não, ela teve medo de perder o emprego. Será que isso também está em mim? Será que eu armazeno essa informação também? Né? Meu pai, como é que ele estava? E não vai dar para sustentar mais um. Né? Então eu fico com essa informação também. Então, assim, são uma série de coisas que a gente vai percebendo desses momentos. Né? E aí é muito interessante ver as histórias surgindo. Né? E como que as coisas vão se conectando.
E como você está fazendo esses trabalhos agora em época de pandemia, né? Estão sendo presenciais já, ou você está conduzindo online? Como está conduzindo essa jornada do trabalho, por exemplo? Por enquanto, né, durante a pandemia, presencial só no e-book. Não, elas estão acontecendo online, mas assim que possível, elas vão ser feitas também no presencial, né? Eu trabalhava com, na verdade, eu trabalho com outras técnicas, né? A jornada é uma coisa minha, uma construção minha, claro, juntando todas essas escolas, essas ferramentas, né? Esses conhecimentos, no caso dos chakras em si, mas eu criei essa forma, né? Tanto que eu falei, acabou de ser reformulado porque a energia pediu que estava faltando algo ali. Então, eu reformulei. Mas eu também trabalho com outras técnicas. Então, assim, presencialmente hoje eu estou retomando os atendimentos, né? Eu faço atendimento com Theta Healing, com Access Consciousness, né? Processos corporais, as barras de Access e os cursos de barras de Access também. Inclusive, tem uma turma agora no sábado, dia 17, aqui no centro do Rio, Bacana, né? que horas? De 9 às 17. Bacana. E a jornada ela está acontecendo online, né? Num grupo de WhatsApp, por enquanto, e eu vou enviando diariamente as atividades, né? A Luzia, desculpa, está perguntando do e-book. O e-book tá, o link para acessar o e-book, para comprar. Isso é uma outra coisa, como eu falei, né? Fiz perguntas pro e-book, o que, que ele queria, como eu poderia retribuir o presente que foi para mim receber toda essa jornada, todo esse e-book. E aí era o seguinte, não é para ser mais um e-book que a gente baixa e deixa de lado, é para a pessoa pegar mesmo e fazer dele um exercício, né? Tem ali um roteiro, digamos assim, de algo que pode ser feito, pode ser levado para a prática e ser esse início aí desse despertar, né? Para todo esse mundo, como diz a Mirna, louco aí do energético. Então, ele hoje está numa plataforma para ser vendido, né? Ser adquirido por um valor simbólico, cinco Quanto? reais. 5 reais? R$ 5. Nem um Isso. cafezinho na esquina. Muito bom. E o É o link está preço na do bio. sorvete de É o casquinha. Ou é, seja, o poder de decisão, né? Então, que a gente fala que as grandes decisões, né, começam no pequeno passo, né? um pequeno No passo, sorvete de exatamente. casquinha, num e-book de 5 reais, né? E é o Exatamente. poder de decisão. Muito bacana. E aí no link da bio, né, tem lá o linkzinho para acessar direto, e aí faz todo o processo e já recebe no e-mail o e-book. Que bacana, que bacana. Até vamos falar outra coisa também no e-book, tem uma parte que eu gosto muito, é que fala sobre uma vida sem brilho, né? Eu estou vendo você com Eu esse ia falar disso. filtro de brilhos aí. Como que é uma vida sem brilho? Como se sai dessa vida sem brilho, né? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar agora, porque Pode daqui a mandar. 6 minutos o Instagram apaga a gente, Apaga. querendo ou Eu tô não. catando aqui algumas e tô respondendo. Deixa eu também mandar um beijo aqui pro pessoal. Tá chegando aí. Lu Festas é minha mãe, só que provavelmente é minha irmã que tá no perfil. Um E aí beijo para tá elas. fazendo às vezes aí de respondendo o pessoal, comentando. Lindas, lindas. É. E não, eu respondi a Luísa, que perguntou das situações É a minha recorrentes, amiga, surgimento de é. doenças, né? Mas fala aí pra Ah, uma gente vida da bege. vida sem brilho e como a gente coloca brilho na vida e pede para escreverem no ponto de interrogação. Débora, não entendi. Você entendeu, Marlise? Eu também não. O que que é isso? Para ficar registrado, é isso? Será que é? A Débora que manja Isso. todo desses paranauês de live, gente. Nossa Ih, ó, musa. alguém mandou aqui no ponto de interrogação. Ah, tá. O que é viver uma vida sem brilho? Ah.
apareceu aqui. É, acredito que fique registrado. Ah, entendi. Então vamos lá, antes que o Instagram nos derrube. O que é É, uma vida sem brilho? E, é, né, spoiler do livro, você não resolve jogando purpurina em cima, né? Como que resolve? pois é, porque às vezes a gente acha, né, que o brilho ele tá fora e aí pensa que é a purpurina. Não, não joga purpurina em mim. E não é, né? O brilho é justamente ele vem a partir desse equilíbrio interno, dessa aceitação, né, como eu falei, dos sentimentos, das coisas. Ah, sim, assim a minha pergunta fica visível. Entendi, entendi. E aí é desse equilíbrio, né, interno, quando a gente vai adquirindo essa congruência nesses chakras, o sentido e a expressão. Deixa eu só para aí, o brilho está na vibração da pessoa. Sim, então é o que eu tô falando, não é uma coisa que vem de fora, ele é de dentro. Só que e também não é de dentro para mostrar para alguém, né? Não, hoje eu vou ficar bem para. Não, é para mim, é algo para mim. Então, assim, o primeiro passo é perceber que esse brilho ele tem que ser de dentro, em primeiro lugar, para dentro. E aí, automaticamente, isso sai, né? Atinge a quem tiver que atingir, né? Então, assim, buscar essa vida com mais brilho é buscar essa vida com mais verdade, com aquilo que você deseja. Então, assim, é, a gente às vezes se prende muito aos padrões, né? Não se permite fazer aquilo que deseja, né? Seja mudar de carreira, seja mudar de lugar, mudar de parceiro, ou mudar a si mesmo, né? Eu falo que uma das grandes. O maior desapego e o mais desafiador do desapego é a gente desapegar de quem a gente pensa que a gente é, né? Então, porque Uau! a gente vai criando, né, a, a crença de que nós somos assim, porque meu pai disse que eu sou assim. Não, agora eu sou assim porque minha mãe disse que eu sou assim. Não, mas a professora disse que eu sou assim, então eu sou assim. Ah, mas a minha tia. Então, e a gente vai criando esse personagem, né, sem nem perceber, né? E aí, assim, quando a gente começa a desapegar disso tudo e começa a se conectar com quem a gente verdadeiramente é, aí o brilho, ele é automático. Olha, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, mas eu quero dar uma dica. A Débora Azevedo Oficial, que está aqui, é nossa musa minha e da Marlice, que a gente chama de paixão, e ela tem um ritual para quem acorda às 7 da manhã, que é para já começar o dia com muito brilho. Ela começa o dia dançando. É só entrar no perfil dela, entrar no Instagram dela, e ela convida todo mundo para dançar com ela, né? Então é para entrar, começar o dia naquele ritmo de alegria, Alegre, alegria. Então, eu acho exatamente. que é um passo já bacana para quem quer uma vida de brilho, está meio perdido, pode ir lá ver a Débora dançando e pode comprar o e-book Jornada dos Sete Chakras, está no link da Marlise Lima. Quem ainda não segue o perfil dela, super recomendo. Tem muita coisa para você aprender. É É. isso, Marlise, foi um prazer E estar aqui com você. lá no link também tem acesso para a jornada, para quem quiser saber mais, eu explico mais também como é que funciona a jornada. E obrigada, Renata, pela dica aí também. E assim, a Débora até nos conhecemos através, né, da Débora, foi no treinamento da Débora que a Renata foi fazer foi dar uma aula presente, que para mim foi um super Que presente. E bom. aí a gente começou a conversar, né, a respeito do e-book. Foi assim um prazer, muito muito feliz assim com o resultado, né, do trabalho. E é isso. E outros virão, sem dúvida. Maravilha. Luísa, E, Andréia, obrigada pela participação. Obrigada aí todo mundo obrigada, que Tessi, entrou. Lu Festas, mãe, irmã, que ela já disse que está lá também. Amanda, E é isso. Luzia.
Acho bom a gente dar tchau porque vai cair, hein? É, Tá? Gente, muito bom. Marlene, um beijo. Cris! Tchau. Beijos! Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Deixa eu encerrar aqui.